Olá, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Lembrando a você que natureza e cultura é o eixo sobre o qual se debruçará ao longo deste trimestre as disciplinas de filosofia, sociologia, história e geografia. No que diz respeito à filosofia, interessa-nos pesquisar o problema número 1, qual é o arqué de todas as coisas, ou dito em outras palavras, qual é a origem ou qual é o fundamento de todas as coisas que existem. Então essa primeira aula tem o objetivo de ser uma introdução geral aqui sobre alguns conceitos e apontar aquelas escolas sobre as quais estudaremos nas aulas que virão adiante. Primeiro vamos entender o que é cultura e depois o que é natureza. Cultura refere-se ao conjunto de todas as manifestações materiais, portanto, que podem ser visualizadas, tocadas, degustadas, pelos sentidos, e também aquelas manifestações imateriais, que refletem a especificidade de um grupo de indivíduos na sua maneira de pensar, de sentir, de agir, etc. Esse é um conceito que vocês vão aprofundar durante 2, 3 anos na disciplina de sociologia. Interessa-nos aqui propriamente o conceito de natureza. Natureza é mais daquilo ou do que aquilo que a gente entende ao referir-se às matas, florestas, animais e tudo mais. Em filosofia diz um pouquinho além disso. Natureza apresenta significados distintos da área de geografia, de ecologia e da biologia, embora parta desses conceitos apresentados por essas disciplinas. Por exemplo, no contexto do surgimento da filosofia grega, natureza tem um sentido de physis. E como é que, por exemplo, Aristóteles entendia natureza ou physis? Para ele, natureza é a geração daquilo que cresce. É o elemento primeiro de onde emerge aquilo que cresce. É o princípio primeiro, o princípio do primeiro movimento imanente, ou seja, que está no interior de cada um dos seres naturais, em virtude de sua própria índole ou de sua própria especificidade. Natureza é também, para Aristóteles, o elemento primário do que é feito um objeto, ou do qual este objeto provém. Natureza, por último, para ele, é a realidade primária das coisas. Então, é o modo como Aristóteles compreende este conceito de natureza. Eu trago aqui um conceito bastante interessante do dicionário de filosofia, do Ferrater Mora, dizendo que physis designa algo que tem em si mesmo a força do movimento pelo qual chega a ser o que é no curso de um crescimento e de um desenvolvimento. Grifo designa algo que tem em si mesmo, não fora de si. Se você se lembra das aulas iniciais sobre mito e mitologia, a realidade ou o surgimento da realidade, do mal, do bem, dos animais, tudo tem em si uma explicação fora deles mesmos, não é? Ou seja, tem uma explicação externa ou uma explicação transcendente. Então, os deuses que são responsáveis pelo surgimento da terra, dos animais, das florestas, do alimento, etc. Physis, ao contrário, diz respeito àquilo que tem em si mesmo a força desse movimento. Para os pré-socráticos, sobre os quais nos debruçaremos nas aulas seguintes, physis significa a realidade mesma, enquanto algo primário, ou algo primeiro. Physis significa também algo fundamental e permanente. Significa a realidade básica, a substância fundamental de que está feito tudo quanto há. Então, quando a gente fala de physis, estamos falando dessa substância. O que é substância? A palavra substância significa aquilo que subsiste por si mesmo. Mesmo que essa coisa se transforme, ela continua a ser o que ela é. É aquilo que lhe confere o sentido de identidade. Aprofundaremos isso posteriormente. Bom, muitos filósofos refletiram sobre esta questão que nós nos colocamos, arqué de todas as coisas.
Mas a gente vai, nas aulas seguintes, priorizar aqueles que foram os primeiros a ensaiar uma resposta, né, que são os filósofos pré-socráticos, que viveram a partir do século VI a.C. Aqui você tem o mapa da Grécia Antiga, onde estão situados cada grupo dos filósofos, né? Se você olhar aqui para o que nos interessa, a cor amarela, né, refere-se ao período pré-socrático. Então você tem aí vários deles, né? Os filósofos da Jônia, os filósofos de Estagira, de Abdera, os filósofos de Mileto, os filósofos de Eleia e os filósofos de Agrigento, né? Então a gente vai começar por esses que estão sinalizados aí em cor amarela, né? Não esquecendo de Samos e de Clasomena. Tá? Nós vamos, nas aulas seguintes, nos debruçar sobre cada um desses filósofos que estão assinalados. E na medida que o curso avança, né, vamos estudar também os filósofos do período clássico e do período helenístico. Então aqui está o roteiro das aulas que virão, né? Na próxima aula vamos discutir os filósofos jônios e o princípio de todas as coisas, né? Depois, sucessivamente, sobre Heráclito, sobre Pitágoras, sobre Xenófanes, sobre os eleatas, os físicos pluralistas e os físicos ecléticos. O importante aqui é que você tenha muita calma, muita paciência, porque vamos trabalhar com conceitos que não são contemporâneos. E aí precisamos de um esforço, de um deslocamento, né, do nosso âmbito linguístico para aprender uma outra conotação sobre palavras que são comuns a nós, mas que têm um sentido radicalmente diferentes. Então ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração.